Bom, boa noite. Boa noite. Sejam todos e todas bem-vindos. Para essas moças lindas, por gentileza, e os moços também, desliguem os celulares, tá? Não é no silencioso, nem no vibra, é no desligar. Quando começa a apitar. Apitar porque a gente realmente não colocou, imaginamos que estivesse bem, não estava. Outras vezes porque a gente tem uma coisa que a gente quer lembrar. Então, mesmo no silencioso, ele vai apitar. E isso se acontece no momento de uma constelação, né? O dono do celular vai ficar com as bochechas vermelhas, né? E nós também. Ele porque fica vergonhado porque fica bravo. Então é um outro motivo. E um outro terceiro motivo é a nossa transmissão. Então, se muitos estiverem ligados nessa transmissão daqui, dificulta a transmissão que está sendo, né, feita ao vivo. Tá bom? Então, por esses três motivos. Nós pedimos que coloquem as bolsinhas ali no bolsódromo, ou, se não couber lá, pode ser em cima desse balcão. Mas que vocês fiquem à vontade, tá? Sem nada nos colinhos, tá? Por favor. Os moços, se precisarem, pode ficar com o celular no bolso, porém desligados. Nós temos ainda porque a gente vai pedir logo mais exemplares, né? A gente tem sempre aqui alguns livros sobre o tema constelações familiares. Essa é uma abordagem que, quanto mais a gente estuda, mais nós aprendemos, não só com a nossa cabeça, mas com o nosso coração. Então, se vocês quiserem aprofundar mais, tem vários títulos ali, né? Ainda que vocês podem adquirir e aprender e seguir um pouco mais através das leituras também. Nós temos os CDs da Andressa Toledo. Ela gravou um CD de reflexão, é música mesmo, né, com a voz dela, e de reflexão, e é um CD muito lindo. Ela tem uma voz muito bonita e traz uma mensagem muito bonita. Se vocês quiserem também, os CDs estão ali à disposição. A gente vai colocar uma caixinha rosa. Quem precisar passar cartão, aí fala conosco. Se não, vocês podem só pegar o que vocês querem e colocar o dinheiro na caixinha, tá? Os CDs são R$30 e os livros têm os valores lá neles mesmos. Se vocês precisarem de troco, também vocês falam conosco. Eu agradeço sempre a presença, né, do Dr. Jim aqui conosco. É sempre um aprendizado muito grande estar com ele e ouvindo o que ele tem a nos dizer. E a presença da Adrinéia, que também já fez esse treinamento básico, já repetiu muitas coisas e estava sem tempo de começar a trabalhar, mas fiquei muito feliz, porque semana passada ela trocou de atividade, né? Ela é professora de dança também, e agora ela já vai estar com mais tempo, tanto para colaborar aqui com o workshop, quanto também para atendimentos individuais, com abordagem de constelação, com abordagem de renascimento, de terapia de regressão. Então, se precisarem, né? Agora ela já está pronta. Pronta ela já estava, nós só não tinha tempo. Nós temos também a Sandra Ouro, a Alessandra Alcântara, o Wellington, que são terapeutas que atendem aqui. Temos o Bosco Carvalho, que trabalha também com renascimento, com trabalho de respiração. Às segundas-feiras nós temos aqui com o Dr. Jim, e ali dentro, né, simultaneamente, nós temos um encontro com o Bosco Carvalho, que é um trabalho de meditação, todas as segundas-feiras. Às terças-feiras nós temos um trabalho de meditação com reiki, meditação xamânica, meditação com dança, que amanhã vai ser com a Adriné Estela, que vai estar com o grupo fazendo um trabalho terapêutico a partir da dança, tá? Não precisa ficar querendo dançar música sertaneja, porque não vai ser, tá bom? É um outro tipo de dança, dança terapêutica. Às quartas-feiras, nós temos com o Bosco Carvalho uma palestra e depois respiração tântrica. Quem já fez trabalho de respiração circular, né? O que é circular? Sem pausa. Respiração assim,
ou só pelo nariz, sabe os efeitos que tem. Tem um processo profundo de cura do processo de traumas de gestação, de nascimento, de infância, de expansão de consciência. Então é um trabalho de cura maravilhoso, qualquer aspecto de respiração. E às quintas-feiras, nós temos constelação familiar com a minha pessoa, né? Todas as quintas. O próximo tema nosso, da próxima quinta, é sucesso profissional, como servir, cobrar e prosperar. Então a gente vai perceber o que eu posso fazer para ter melhor relacionamento com a minha profissão. Quais são os primeiros passos? Porque eu tenho, às vezes, dificuldade de cobrar pelo meu trabalho. E porque muitas vezes eu quero cobrar e não consigo. Eu quero ter clientes e não consigo. O que acontece comigo que gera essa questão? E hoje, para as moças e os moços que querem casar, nós vamos aprender um pouco mais com o Dr. Jim. Tá bom? Além de psiquiatra, né, constelador, coach, e está com você. Obrigada. Muito obrigado, Marta. Muito obrigado a todos que estão aqui. Muito boa noite. O microfone, ele é mais para melhorar a qualidade do som, que a gente está transmitindo ao vivo pelo Facebook. Mas eu acho que também facilita para vocês escutarem. Quem é a primeira vez que vem num grupo de constelação, levanta a mãozinha. Isso, legal. Então, antes de falar exatamente de relacionamento, nós vamos falar da base da constelação familiar. Da onde que vem? Né? De manhã, eu fui a um parque, o Parque de Cascavel, estava fazendo uma caminhada e estava olhando aquela natureza toda lá. E era uma pergunta que eu sempre me fazia. E os estudos do Rupert Sheldrake, que revelou a existência de um campo de informação, acabaram trazendo respostas. Então, da onde que vem o padrão, por exemplo, de migração dos pássaros? Aonde que está escrito, né, o padrão de reprodução das plantas, por exemplo, o padrão de sincronia da biodiversidade com as plantas, ou seja, todo aquele conjunto, ele parece e é extremamente complexo. E, obviamente, veio de um processo evolutivo. E um biólogo chamado Rupert Sheldrake, ele estudou esses padrões de transmissão de instinto e acabou concluindo que existe um campo de informação. Então, um animal tem uma experiência X com um predador, por exemplo. Essa experiência desse animal, ele fica gravado em um campo de informação, como se fosse um arquivo em nuvem. E aí, um descendente desse animal, um filho, um neto desse animal, na hora que ele chega naquela mesma situação de risco, ele acaba percebendo, ele acaba sabendo através desse campo. Para não parecer lenda, porque tem muitos conhecimentos lendários a respeito desse campo na internet. Então, nós temos algo lendário que é a respeito de alguns cientistas japoneses que estudavam macacos nos arquipélagos do Japão, na década de 30, 40, se não me engano. Então, para atrair esses macacos, eles jogavam batata doce na praia para atrair eles, para eles irem buscar para se alimentar, e eles faziam uma observação. E aí eles perceberam que uma das macaquinhas lá pegava a batata e lavava na água do mar antes de comer. Aí, por observação, os outros macacos daquela ilha começaram a fazer a mesma coisa. Pegava a batata lá na areia, lavava na água do mar, para depois comer essa batata, para não comer ela cheia de areia. E, curiosamente, assim que os macacos dessa ilha passaram a ter esse hábito, simultaneamente, todos os macacos das outras ilhas passaram a ter o mesmo hábito. Ou seja, não tinha dado tempo de um macaco ir para outra ilha, seja de que forma for, para
disseminar esse conhecimento. Então, partiu daí também esse conhecimento de que existe uma transmissão telepática, digamos assim, de conhecimento entre os animais. E não só telepática em tempo real, mas telepática também fora do tempo e do espaço. A outra experiência, é uma experiência que já é de laboratório, pegaram lá uns ratinhos e era oferecido para esses ratinhos um odor de fenol, um odor de fruta. E toda vez que esses ratinhos recebiam esse odor, eles levavam um choque. E aí eles começaram a ter, logo que recebia esse odor, uma descarga de adrenalina, ou seja, algo que prepara o corpo para uma reação de fuga ou luta. Ou seja, aumento da frequência cardíaca, aumento da frequência respiratória, dilatação das pupilas, agitação, os ratinhos ficavam andando de um lado para o outro, porque na hora que vinha aquele odor, ele já sabia que na sequência era um choque que eles iam levar. Até aí tudo bem. Aí, só que o que aconteceu? Os filhos desses ratos, eles foram separados logo ao nascimento e foram lá colocados no experimento, e todas as vezes que eles recebiam o odor desse fenol, que é um odor semelhante à fruta, os filhos desses ratos tinham descarga de adrenalina, sem nunca ter levado nenhum choque. E o mais interessante é que os netos desses ratos, a geração seguinte, ou seja, a segunda geração depois desse evento, eles, na hora que recebiam o odor do fenol, eles também liberavam adrenalina, pupila dilatada, ficavam agitados na gaiola, ou seja, eles sabiam que, acompanhado ao odor do fenol, existiria um perigo, existiria uma ameaça, né? Então isso tem uma função evolutiva nos animais de preservação da espécie. E aí, como que isso se transfere para nós, né? Para nós seres humanos, em relação aos relacionamentos? Então, o Rupert Sheldrake, ele trouxe essa noção do campo morfogenético, que o Bert Hellinger chama de campo mórfico também, que é a mesma coisa. Fecha essa cortina, fazendo um favor. Isso conserva o ar. Isso, melhor aqui, ficar mais fresquinho. E aí o que acontece? Assim como até o ratinho teve a sua experiência gravada em algum lugar, e o neto e o filho, o neto pegou essa informação e usou em benefício próprio, todas as nossas informações, elas também são gravadas num campo de informação, como se fosse um arquivo em nuvem. Todas as nossas experiências, desde a concepção até a morte, nós temos as nossas experiências gravadas. E obviamente que as nossas experiências mais intensas, com um impacto emocional maior, elas são gravadas, digamos assim, de uma forma mais intensa, mais fixa, com uma chance maior de ser percebido por outras pessoas, ok? Então, por exemplo, hoje já se sabe muito claramente na psicologia que uma vivência da infância, ou seja, uma vivência traumática, uma violência na infância, ela é um pedaço da vida da pessoa. E esse pedacinho de vida passou, está no passado. Mas, entretanto, esse pedaço de vida, essa experiência, ela é viva e atuante no eu do agora, causando sintomas, adoecimentos, assim como uma experiência boa da infância, né? Um momento em que ele estava com a família, muito feliz, na infância, que se sentiu protegido, amparado, e isso também é vivo e atuante na personalidade do hoje, gerando na pessoa segurança, tranquilidade, prazer, né? Prazer na vida, prazer de existir. Então, nós temos uma percepção cartesiana de que nós somos um ponto andando na trajetória do tempo, mas nós não somos um ponto andando na trajetória do tempo. O nosso eu integral, ele comporta toda a nossa trajetória, toda a linha existencial sou eu. Por isso que os meus pedaços de existências interferem no eu do hoje. E o meu eu do hoje vai interferir drasticamente no meu eu do amanhã. Então, é por isso que, de alguma forma, o futuro ele pode ser previsto de alguma forma.
Porque se eu venho numa linha de trajetória mais ou menos nesse sentido, ontem eu estava aqui, hoje eu estou aqui, é bem provável que amanhã eu esteja aqui. Mas eu posso estar um pouquinho mais para cima, um pouquinho mais para baixo. O normal é não ter grandes curvas na trajetória de vida. Geralmente as curvas são pequenas, mas uma linha de probabilidade maior está mais ou menos nesse rumo, por exemplo. E aí, se fosse só isso, estava fácil. O que complica tudo é que toda a trajetória de vida dos nossos antepassados, que é gravada nesse campo de informação, são acessadas por nós o tempo todo, trazendo conteúdos e percepções muitas vezes positivas, de segurança, de enfrentamento, de alegria, mas também muitas vezes trazendo percepções que os nossos antepassados tiveram de medo, de angústia, de raiva, né? E aí o que acontece? Não é só a memória que é transmitida, no sentido de como se fosse uma lembrança. É uma história de vida. O destino tido por um antepassado, ou seja, o tipo de vida que ele levou, influencia no tipo de vida que os seus netos e seus bisnetos têm. Então, uma questão de... Marta, eu fechei por causa do ar. Vou dar uma conservadinha no ar aqui. Aí, isso. Essa cortina segura mais o ar. E aí tudo bem. Então, nós temos aí essa influência dos padrões de vida dos nossos antepassados. E aí, o que acontece? Vamos supor que vou descrever casos para que vocês entendam como que funciona. Então, uma cliente veio à constelação, no primeiro curso que eu fiz, de constelação familiar, trazendo a seguinte demanda. Ela já tinha noivado várias vezes, eu não lembro quanto, mas era 5 ou 6 vezes ela já tinha noivado, e ela não conseguia se casar. Ela namorava um período prolongado, noivava, e na hora que ia aproximando os meses da data do casamento, ela começava a desenvolver uma crise de pânico tão intensa, relacionado ao momento do casamento, que ela não conseguia. Ela não parava de ter crises de pânico, crise de ansiedade, depressão, enquanto ela não terminava com o relacionamento. E aí o que revelou? Revelou que ela tinha tido uma avó que teve uma experiência muito traumática em relação ao casamento. Sociedade antiga, muito patriarcal, muito machista. Então, essa avó dela tinha, entre aspas, comido o pão que o diabo amassou com o esposo. Então, essa avó tinha a percepção e a crença de que casamento é fonte de sofrimento, de dor, de prisão, de violência. E ela pegava do campo de informação exatamente essa informação. E aí, ela, quando chegava no momento de se casar, ela tinha esse monte de sintoma para quê? Para evitar aquele sofrimento. Só que aquele sofrimento não era dela. E se não colocar isso no campo, e se não constelar, ela nunca ficaria sabendo. Ela continuaria vivendo aquele ciclo e não conseguiria ter um relacionamento por conta disso. Então, isso é um dos fatores. E aí, dentro desse campo de informação, nós temos algumas regras, né? Rupert Sheldrake, que nem conhecia constelação, talvez conheça hoje, mas quando ele falou de campo morfogenético, ele nem sabia o que era constelação, ele é biólogo, né? Então ele estudava padrão de migração de pássaro, ele estudava padrões, observação de lobos, por exemplo, os próprios lobos, eles viam que a alcateia podia estar caçando 12 quilômetros de distância do covil, né? Se aproximasse algum perigo do covil, um urso, uma coisa assim, onde estavam os filhotes, a alcateia imediatamente voltava. Então ele tinha uma equipe observando o covil, tinha outra equipe observando a matilha. E eles sabiam, mas por quê? Eles estavam indo num caminho à caça e de repente eles dão a marcha ré e voltam, né? Ou seja, existe esse campo de informação que nós captamos. Quem é mãe aqui? Levanta a mão. Quem das mães que já teve um sentido de mãe, de saber que o filho estava em perigo? Levanta a mão. Sim, né? É um pressentimento. Isso vem do quê? Vem da conexão.
Então, toda a informação de todo ser humano da Terra está gravado lá. E o que faz eu conseguir acessar esse campo de informação? Vínculo. Então, nós sabemos que várias invenções, várias descobertas da bioquímica, medicamentos, elas foram descobertas ao mesmo tempo em mais de um laboratório, às vezes 3 laboratórios descobriram a mesma substância ao mesmo tempo. Por quê? Coincidência? O Rupert Sheldrake, que é biólogo e trabalhava com medicamentos também, com substâncias, né? Ele estabeleceu que era o seguinte: uma equipe de trabalho, um laboratório tinha uma descoberta, essa descoberta ia para o campo de informação, o outro laboratório que estava muito focado na busca daquela informação captava e acabava tendo a mesma conclusão, e aí esse laboratório de cá tinha uma conclusão outra que ia para o campo de informação e o outro acabava tendo essa mesma conclusão. Então os passos eram divididos entre os laboratórios e de repente a história do AZT, por exemplo, que é a primeira medicação que foi inventada para tratar o HIV. Até então HIV era sentença de morte, né? E quando saiu a primeira substância, ele foi descoberto em 2 laboratórios ao mesmo tempo, nesse contexto aí. Então, eu expliquei esse monte de coisa científica só para vocês verem que o processo, ele não tem nada de místico, ele não tem nada de cabalístico, nada de, digamos assim, de sobrenatural, é tudo muito natural. O que acontece é que antes ninguém sabia da existência disso tudo. Então, o Rupert Sheldrake veio falando do campo. Aí o Bert Hellinger, um alemão, filósofo, teólogo, terapeuta, estudou várias correntes terapêuticas, dentre elas psicodrama, escultura familiar, a fenomenologia, e trabalhou na África em várias etnias africanas. Boa noite, fiquem à vontade. Em várias etnias africanas, em vários grupos, né? Em várias tribos. E ele começou a observar qual era a dinâmica de resolução de conflitos que eles tinham lá. E ele começou a perceber regras bem peculiares para resolver conflito, e que dava muito certo. E ele começou digamos assim, a trabalhar com isso, misturando tudo isso que eu expliquei aí, numa técnica terapêutica que chamou de constelação familiar. O Bert Hellinger, ele veio trazendo as leis que regem o campo de informação, ou seja, a transmissão desse tipo de informação dentro do seio familiar. Então, para quem gosta de física quântica, os átomos, os elétrons, semana passada eu expliquei um exemplo, vou explicar um outro exemplo aqui da física quântica. Uma amostra de átomos de cálcio de uma mesma origem, eles foram separadas e submetida uma amostra a um campo eletromagnético, eles conseguem mudar o spin do elétron. O que é o spin do elétron? É o movimento que o elétron faz em torno de si mesmo, para um lado ou para o outro. Então, no campo eletromagnético, o spin muda para um lado ou muda para o outro, de acordo com a manipulação dos cientistas lá. E o que eles perceberam? Ao mesmo tempo que se faz a mudança do spin dessa amostra de cálcio, a outra amostra de cálcio, ela muda o seu spin simultaneamente. Eles fizeram essa experiência até 8.000 quilômetros, se não me engano, de distância. E o que eles perceberam? Que essa informação de mudança do spin do elétron do átomo de cálcio, ela era uma força de campo que não se diminuía com a distância, né? Quem gosta de física sabe que toda força de campo, ela diminui a de intensidade de acordo com a distância, né? Então um ímã, se você põe um ferro pertinho dele, ele gruda de um jeito. Se o ferrinho estiver mais longe, ele gruda com menos força. E a força de campo, ela não, de campo de informação, ela não se perde com o espaço. E aí o Bert Hellinger veio e trouxe 3 regras básicas que regem o campo de informação, que é a regra do pertencimento, onde todos que estão em um sistema têm o direito de pertencer a esse sistema. Toda vez que alguém é excluído
essa pessoa arruma um representante na família para que ele seja lembrado. Ou seja, é uma regra de inclusão. É uma regra que Jesus trouxe também, né? Na questão do não condenar, não julgueis para não ser julgados. É mais ou menos isso. Então, vamos supor, vou falar um exemplo comum, por exemplo, suicídio, né? Então, tem um familiar lá que tem uma vida difícil, com problemas de depressão e comete o suicídio. Aí o que acontece? Toda a família olha para isso e faz o quê? Esconde, o que mais? Ou não fala nada. Ninguém fala mais daquela pessoa, aquela pessoa não é lembrada, faz de conta que ela não existiu. Antigamente tinha-se o hábito, inclusive, de omitir isso da sociedade. Ah, não, deu um infarto, né? Sendo suicídio. Ou seja, aquela história de vida, aquele tipo de atitude daquela pessoa, sendo extremamente, pode ficar à vontade, sendo extremamente condenada e excluída, ou aquela pessoa em si também sendo excluída da família, ou seja, pela atitude que você teve, você não serve para ser um de nós, não. Nós não vamos nem falar de você. Isso é uma questão de postura íntima da família. O campo morfogenético, o campo morfo, ele vai por uma regra de inclusão para trazer esse antepassado de volta, ou a história dele, traz em um neto ou em um bisneto, ou seja, um descendente, um impulso suicida incontrolável. E na sua história de vida ele vai querer falar e se matar, e vai chegar uma hora que vai se matar. E o que cura na constelação familiar? Quando a gente descobre qual é o emaranhamento, a gente a gente faz um processo de inclusão, a gente propõe àquela família, aquela pessoa que inclua esse antepassado excluído, e a partir daí deixa de haver a necessidade de ter alguém para representar ele na família. Olha, seu avô José, que se suicidou, ele era uma pessoa muito amável, era uma pessoa responsável, era uma pessoa honesta, né? Era trabalhador, tinha um monte de característica boa, e ele é um de nós. A partir desse momento, deixa de ter necessidade de alguém querer suicidar, para que essa família dê lugar no seu coração à história de suicídio, por exemplo, né? Então, esse é o princípio do pertencimento, onde todos merecem ser incluídos. O outro princípio é um princípio da hierarquia, onde quem chegou primeiro em um sistema tem digamos assim, um merecimento maior. Por quê? Porque quem chegou depois já pegou meio caminho andado, já pegou uma parte do serviço feito, digamos assim. Então, sempre o que chega depois no sistema, ou seja, um filho, né, um neto, um sobrinho, ou seja, chegou depois, ele merece, ele deve a sua gratidão aos que vieram antes. E aí uma desordem disso é o quê? É a pessoa veio depois, né, e chega botando banca. Meus avós, você não sabe nada como é que faz não, vocês são muito antiquados, né? Meu pai, eu que sei como é que é. Eu vou falar para você tem que ser assim, assim, assim. Um filho falando com o pai, por exemplo. Ou seja, nesse momento esse filho está se colocando numa situação superior ao pai. Isso é uma desordem de hierarquia que vai repercutir em impedimentos, que vai repercutir em quê? Dificuldade financeira, dificuldade de relacionamento, adoecimento, né? É um caminho de morte mesmo. Por que isso acontece? Porque dentro dessa proposta quântica, que o campo ele é quântico, né? Independente do tempo, por exemplo, quando nós colocamos alguém para representar aqui, você vai representar o pai de fulano. Mas pai de fulano já morreu. Aí ele tem sensações como se fosse o pai de fulano, né? É o espírito que vem do pai de fulano? Não tem nada a ver com o espírito. Não tem nada a ver com o espírito. Tem a ver com a informação do campo. Mesmo que esse pai estivesse vivo lá no outro estado aqui do Brasil mesmo, qualquer lugar que estivesse, mesmo que ele estivesse vivo, o representante que eu trago e coloco aqui, para representar o pai de fulano, ele vai ter a sensação desse pai. Entende? Aonde ele estiver. O campo, ele permite que nós acessemos ele através da nossa intuição. E existe
né, nesse campo quântico, é o seguinte: nós ganhamos a vida na concepção, na gestação e no nascimento também, ok? Certo? Ganhamos a vida ali. Só que dentro da perspectiva quântica, a gente não ganhou a vida só ali. A gente ganhou a vida e a gente continua ganhando a vida dos nossos pais durante toda a nossa própria vida. Como? A vida vem do pai através da sensação de segurança, de garra, de força, de manifestação de liderança. E a vida vem da mãe na forma de prazer, porque é a mãe que ensina o prazer, não é o pai que ensina a segurança, né? O menino está subindo na árvore, a mãe: menino, sobe aí. O pai fala: pode subir, eu estou olhando, né? O pai dá segurança, né? E a mãe dá esse cuidado, digamos assim, mais carinhoso, mais maternal, e dá o prazer, né? A criança, o primeiro prazer que ela tem é estar no colo da mãe e mamar ao seio, né? A mãe dá, então, o prazer de viver. Então, muitos quadros de ansiedade, aí o que acontece? Aí, se esse filho desobedece a ordem da hierarquia e olha para a mãe dele e fala: nossa, velho, não sabe de nada não, né? Com desprezo, achando que ela é de alguma forma menor do que ele mesmo, ele interrompe esse fluxo de vida que vem da mãe. E aí começa a desenvolver, por exemplo, uma depressão, começa a não dar certo em seus relacionamentos, começa a não dar certo nas suas atividades de trabalho, começa a ter adoecimentos. Por quê? Porque esse fluxo de vida que vem dos pais está interrompido. Então ele começa a manifestar carências de vida. E a ordem do equilíbrio na relação de troca, obviamente, que é a ordem que mais age sobre a relação de casal, que é o que a gente vai fazer aqui, que é o que a gente está falando aqui. É óbvio que se eu tenho uma desordem de hierarquia com meu pai e com minha mãe, eu também não vou conseguir ter um bom relacionamento conjugal. Por quê? Porque aquilo que eu não tomei do meu pai e da minha mãe, eu vou buscar no parceiro e não vou achar. Porque o que eu tomo de pai e de mãe, só o pai e a mãe dão. E a pessoa vai buscar no parceiro e não vai achar, e vai ficar sempre com aquela impressão que está faltando. Então, para eu ir ao parceiro, a parceira, eu preciso ter tomado bem o pai e a mãe exatamente como são. E pai e mãe não é: não, quero só, eu não gosto dessa parte dele, não concordo disso, concordo só com o outro lado. Não tem jeito de concordar só com um lado. Ou concorda com o pai e com a mãe do jeito que são, né, com a história dos antepassados do jeito que são, ou vai sofrer consequência. E no equilíbrio da relação de troca é o seguinte: onde não haja hierarquia, ou seja, onde não tem um maior que o outro, onde um não chegou antes, né, no sistema, ou seja, amizade, relação trabalhista, relação comercial, relação conjugal, né, namoro, casamento, há a necessidade do equilíbrio na relação de troca. Ou seja, quando um dá de si alguma coisa, o outro recebe e o outro dá de si também alguma coisa. A Marta usa uma alegoria muito interessante, que é como se cada um carregasse uma cestinha. Estão fazendo uma viagem um ao lado do outro, cada um com uma cestinha, com mantimentos, com coisas, né? E aí eles vão trocando: ó, te dou esse aqui da minha cestinha, é o que eu tenho para dar, né? Aí o outro fala: obrigado, isso é bom para mim, eu preciso. Ó, eu tenho aqui também isso do outro, né? Isso para você, para entregar para o outro. Então é uma troca. Se um pega e dá demais da sua cesta e não recebe, o que acontece? Ele vai causar no que muito recebeu uma sensação de inferioridade, né? Quem muito recebeu pensa assim inconscientemente, né? É lógico que são mecanismos todos inconscientes. Ele pensa: quem é esse fulano para me dar tanto? E não aceitar receber de mim algo que eu tenho para dar para ele. E aí é onde esse que muito recebeu na relação acaba rompendo com a relação. Isso na relação de trabalho, isso na relação conjugal também. Então, se por exemplo um funcionário é contratado para fazer uma tarefa X e ele faz só metade da tarefa e recebe o mesmo valor que ele foi contratado,
esse funcionário, aos poucos, ele vai se revoltando com o patrão. Algo acontece na mente dele que ele se sente revoltado com o patrão, daqui a pouco ele sai do emprego e processa o patrão, por exemplo. E o contrário é verdadeiro. Né? Aquele funcionário muito dedicado, né? No sentido exagerado, né? Faz hora extra, não cobra do patrão, qualquer horário o patrão liga, ele está à disposição e não cobra, né? Ou seja, o trabalho que ele faz é muito maior do que o que ele recebe. Em algum tempo esse patrão se revolta com esse funcionário e manda ele embora. Isso é uma dinâmica bem clássica. E no relacionamento é a mesma coisa. Então, uma dinâmica muito comum em desordem de relacionamento é o quê? Um dos cônjuges apronta. Ou seja, traição, ou seja, violência, né? Ou seja, digamos assim, falta para com o outro, com respeito. E aí, por exemplo, o marido, né, que alcoólatra, espanca a esposa, né, e aquilo vai se repetindo. E chega uma hora, quando ele usa de violência com a esposa, é como se ele estivesse tomando um pedaço da vida dela, não é? Um pedaço da vida, um pedaço da dignidade dela. E na hora que ele toma esse pedaço de dignidade, se ela não tiver uma postura de querer tomar para si, você me devolve a dignidade que você me tomou. Você faz alguma coisa para você fazer, você me devolver um pouco disso que você me deu, que você me tomou. Se ela não tiver essa postura e ficar só aceitando, ele que muito tomou dela na forma de violência, né, tendo violência com ela, esse próprio marido, depois de algum tempo, é que larga a esposa, morrendo de raiva dela. E aí, muitas vezes, vem com a sensação de que, ainda fala assim, nossa, aquela mulher era boa demais para mim. Né? Boa demais. Ou seja, muito acima de mim. Uma santa. Né? Aparentemente, na nossa cultura religiosa, muitas vezes, a gente fala do perdão, só que o perdão dessa forma, dentro do relacionamento humano, ele acaba desequilibrando o relacionamento e causando o término desse relacionamento. Então, a mulher muito humilde, por exemplo, vai perdoando o homem. Ou o próprio homem, o contrário, acontece também. O homem vai perdoando todas as faltas da esposa, de qualquer jeito que faça. Aqui nós temos pelos nossos filhos, ou nós temos um compromisso espiritual, ou, coloca uma história assim e vai só perdoando. Chega uma hora aquele que está tirando demais da relação, não aguenta. Você some da minha frente, eu não quero mais relacionamento com você não. Então, o equilíbrio na relação de troca é isso. Ok? Dúvidas, questionamentos, exemplos, quem quiser, levanta a mãozinha. Fica à vontade. Nem é muito pertinente, mas sim. Só um minutinho. Boa noite a todos. Nem é com relação a relacionamento e família, mas se você pudesse rapidamente, sem atrapalhar a pauta do dia, da noite, como que entra essa questão de empresas? Que eu vi, por exemplo, que multinacionais usam a constelação para tomar decisões importantes. Como que entra aí? Sim. Existe um campo de informação sobre tudo, né? Então, vamos supor mercado de tênis. Mercado muito grande, e tem as empresas que trabalham com tênis. E eu disse que a realidade, ela segue uma trajetória. Nós estamos aqui no presente, e essa trajetória, ela tem uma tendência ao futuro. Então, é possível acessar o campo de informação desse tipo de comércio, como, por exemplo, vamos supor que a empresa venha com a seguinte demanda: nós temos tênis amarelo, tênis azul e tênis preto para fabricar e vender. Qual o meu consumidor vai gostar mais? De qual dessas cores de tênis o meu consumidor vai gostar mais? E aí a gente coloca para constelar. Coloca uma pessoa para representar a empresa, uma pessoa para representar
uma opção do produto, outra opção do produto, outra pessoa para representar a terceira opção do produto. E coloca uma pessoa para representar o cliente, ou seja, o comprador. Na dinâmica dos movimentos, o representante do comprador, ele vai olhar para essas três, mesmo sem saber quem representa quem. Geralmente, esses tipos de dinâmica a gente faz às cegas, ninguém sabe quem representa o quê. Mas ele olha para um desses três que representam o tênis, e olha e tem algum sentimento mais agradável por um dos três. E geralmente ele caminha em direção a uma dessas opções de produto. Ou seja, essa empresa, ela tem uma ferramenta poderosíssima para poder aferir o que é melhor para ela. Aí o que ela vai fazer? Ela vai concentrar mais em lançar aquele produto que o cliente mais quer, digamos assim, que o cliente mais tem atração por ele. E é isso, eu citei uma forma muito simplificada, mas as dinâmicas de impedimento das empresas são bem mais complexas. Isso seria um movimentinho para saber uma coisa assim, entende? Dentro do contexto de empresa. Mas são bem mais complexas. Então, geralmente, a gente coloca para constelar representando o presidente da empresa, o criador da empresa, a própria empresa. Olha que interessante. Eu ponho um representante para constelar a própria empresa. Mas a empresa tem vontade? A empresa sente alguma coisa? Por incrível que pareça, existe, entre aspas, um espírito das instituições. Entende? E, por exemplo, quando um sócio... Boa noite, fique à vontade. Quando um sócio, por exemplo, alguém vai trazer, na dinâmica de empresas, a possibilidade de um sócio. Está entrando um sócio, ele tem um capital bom, e eu quero saber como que pode se suceder esse processo aí. E aí a gente pode colocar para representar o dono atual, o possível sócio e a empresa. E aí o que a gente vê? A gente vê que quem está representando a empresa sente medo desse sócio novo que está aproximando. A pessoa que está representando sente medo. Ou seja, esse sócio novo é uma ameaça a essa empresa, é uma ameaça à integridade dessa empresa. Então, o campo de informação ele é acessado mais ou menos dessa forma. Tá bom? Respondi? Obrigado. Não só multinacional. Sim, qualquer empresa. Entende? Qualquer instituição. Sim. Olha o tamanho do recurso, né? Parece adivinho, parece, né? Pensa, tanto que isso é uma ferramenta poderosa, né? É algo parece sobrenatural, mas não tem nada de sobrenatural. É muito natural quando a gente entende o mecanismo, principalmente o mecanismo quântico da coisa, né? A senhora Regina, né? Fique à vontade, deixa a senhora falar no microfone, que ele sai no alto. Boa noite. Voltando na história dos relacionamentos, mesmo se tiver um compromisso espiritual de vidas passadas, existe o livre-arbítrio. E mesmo você não tendo como escapulir dessa troca das cestinhas, se uma das pessoas for doente, então, todos nós queremos ser felizes. Só que muitas vezes nós somos mais felizes se juntando aos meus familiares infelizes e sendo infeliz também, do que sendo realmente feliz. Eu achei muito engraçado, um paciente meu, ele está lá tratando comigo, ele estava relatando as crises de pânico dele. Ele falava da crise de medo, parece que vão morrer, mas ele falava com um sorriso no rosto, ele falava com um sorriso leve, entende? E aquilo era um sofrimento de ter crise de pânico, mas estava leve para ele, estava bom. Ali ele estava identificado com o sistema familiar dele e sofrendo levemente, ou seja, era mais fácil para ele sofrer a crise de pânico e honrar algum familiar que estava sendo excluído do que não ter crise de pânico e sentir culpa de ser diferente do familiar que foi excluído. Entende? Então, as dinâmicas de sofrimento, elas estão
geralmente relacionadas com o quê? Com o sistema da própria pessoa. E aí ela sofre muito mais por honra ao seu próprio sistema do que por conta de um conceito espiritual, ou ético, ou religioso, entende? Porque mesmo muito ético, muito religioso, a pessoa pode falar, não quero mais isso para mim, né? Ou seja, uma afirmação própria, não quero mais esse sofrimento para mim, né? Então, independente dos motivos, né? Então nós temos uma cultura de religião muito submissa, uma cultura de religião, uma cultura de felicidade adquirida pelo sofrimento. Ninguém vai ser feliz se não sofrer. Isso é uma ilusão. Isso é uma ilusão. Não precisa sofrer a vida inteira, né? A gente não precisa ficar, entre aspas, pagando os pecados, porque o pecado ele pode ser pago pelo arrependimento, pela mudança, né? Não precisa ser pago pelo sofrimento. Então, muitas vezes a gente veste uma camisa de resignação, mas não é pelo motivo que parece. Quando a gente coloca no campo, o motivo real aparece. E de repente aquele motivo que ele achava que estava direcionando ele, deixa de ter importância. Não quero mais se é compromisso espiritual, se não é, eu quero ser feliz nessa vida, deixa para outra vida. Por exemplo, né, se for esse o contexto que a senhora está falando. Tá bom? Alguma outra pergunta? Posso aprofundar mais? Sim. É a minha primeira vez. É a minha primeira vez aqui, apesar de eu já ter assistido alguns vídeos, ter escutado outros profissionais, no caso, essa é a minha vida. Eu vivo com uma pessoa que tem 20 anos, fui viver com ele porque meu filho nasceu com muitos problemas de saúde. E todo ano eu falava assim, não, agora o Felipe vai melhorar, eu vou largar dele. Não, agora o Felipe vai melhorar, eu vou largar dele. Aí o Felipe tinha alguma coisa, tinha uma piora. E muitas pioras. E agora, meu filho já está na faculdade. Só que eu não consigo me desvencilhar do pai dele. Assim, se eu for embora, ele vai atrás. E eu descobri que ele é doente. Ele é realmente psicopata. Só que eu me sinto presa, eu tenho medo de sair fora e fazer uma merda maior. Para que serve o campo de informação? Sim. Para que serve o campo de informação, gente? Para trazer mais estabilidade à evolução. Ou seja, vamos supor que as gazelas lá na África estão lá, de repente as gazelas começam a devorar uma outra, né? Ou seja, uma coisa que não tem nada a ver com aquela espécie. Então, repete-se o tipo de vida, repete-se o padrão de existência dentro das espécies para trazer uma certa estabilidade. Aí pode aparecer um que contraria isso. A gente vai ser um pouco diferente. E acrescenta na evolução daquela espécie. E a humanidade é a mesma coisa. Então, filhos felizes são aqueles que acompanham os seus pais que são felizes. Então, se você quer fazer o seu filho feliz, seja feliz. Trabalhe pela sua própria felicidade, acreditando que ele é capaz de ser feliz também. Porque aqui é a dinâmica da postura íntima. A física quântica fala que dependendo da postura, dependendo da intenção que alguém tem para com qualquer fenômeno, esse fenômeno é alterado. Agora imagina o poder que tem a intenção, ou seja, a postura íntima, de um pai para com o filho, que é a sua criatura, que saiu das suas entranhas, que é metade de si. Entende? Então, o pai acreditar que o filho é capaz, leva ele lá para cima. O pai morrer de medo de que ele não é capaz, enfraquece o menino demais. E filho que vê o pai feliz ou infeliz, ou a mãe infeliz, ele se sente um traidor se ele for feliz. Entendeu? Então, à medida que a gente vai pegando esses contextos, quer falar? Nossa,
Eu estava sabendo já. Só um instantinho. Imagine se fosse o contrário e durante muitos anos o seu esposo dissesse para você: eu vivo com você porque nosso filho é doente. Como você se sentiria? Qual é o movimento interno, então, do seu marido por você dizer isso por 20 e tantos anos? Imagine que ele é meu homem. Eu falo, sabe, eu vivo com você porque nosso filho não sara. Porque, na verdade, não é verdade. Você vive com ele por uma questão pessoal, não pelo menino, e não porque ele é doente. Tem algo em você que te impede de tomar essa decisão. Quando nós queremos separar de um homem, ou um homem quer separar de uma mulher, a gente se separa. A gente separa até passar fome, mas você separa. Mas quando a gente não tem coragem, não é por causa do outro. Olhe para você, que você vai descobrir que talvez você ainda não tenha tido coragem para tomar uma decisão. Enquanto você colocar a responsabilidade no filho, no marido, no Brasil, na missão da vida passada, tire isso. Olhe para você. Por que eu não tomo essa decisão? E pergunte a si mesmo: como o meu homem se sentiu durante todos esses anos, quando eu dizia que eu não separava dele por causa do meu filho? Porque você disse meu filho. A gente não tem meu filho, a gente tem nosso filho. Aí talvez o seu homem seja um outro homem. Sem contar o peso que essa criança vai ter de saber esqueci dessa parte. De saber que a mãe dele foi infeliz a vida inteira por conta dele. Que na verdade não é, mas ele acredita. Ele acreditou, acredita. paga. Ele acredita, né? Porque é uma coisa que está no plano. Né? Acreditou, paga. Você pensa? Exatamente. Né? Mantém. Né? Então, é mais ou menos isso. Pedro, quer fazer um questionamento? Eu acho que a Marta já respondeu. Boa noite, meu nome é Pedro Vivo. Por que a senhora reputa que isso seria uma questão inexorável, espiritual, que a senhora teria uma obrigação de ficar com esse homem e não considera outras questões como a Marta falou? A senhora disse que a senhora espiritualmente era praticamente obrigada. Não, é porque com todo o contexto da minha Sim. história com ele, assim, o fato do meu filho ter nascido com vários problemas de saúde. Nosso filho. O nosso filho ter nascido com vários. Esse filho vai voltar para casa hoje com o pai. Filho sem pai não fica saudável. Com certeza. E eu pareço muito com a mãe dele, e nós dois parecemos irmãos. E a gente tinha um amor maluco, mas o dia que eu engravidei acabou. E o Felipe nasceu prematuro, com displasia nos quadris, com bexiga neurogênica, com medula presa. Eu tenho 20 anos de hospital. E aí é só eu, porque o pai não sabia. E aí eu fico pensando assim, não, esse é um compromisso que eu fiz na vida passada, eu quero parar isso logo, quero me ver livre. Entendeu? Mas eu não tenho coragem. Sim. Pronto, esse é o primeiro passo. Isso é uma conclusão da senhora. Isso é uma conclusão minha. Era isso que eu queria saber. É uma conclusão minha. Porque na verdade a gente traz toda essa proposta nova, mas até algum tempo eu não sabia também, eu estava batendo cabeça. Eu estou batendo cabeça. Né? Sofri um bocado, tive que abaixar, pastar um pouquinho para aprender. Felizmente, Bert Hellinger trouxe isso. Só que a constelação familiar, perto da importância que ela tem, dentro de novos conceitos, ela é muito recente, né? E já está trazendo essa transformação toda. Então, à medida que a gente muda a nossa postura íntima, a gente muda até o nosso destino, né? Até o que vai se suceder com a gente na vida está dependente da postura íntima. E o passado, ele vem
como se fosse embasando o futuro. É como se fosse uma pilha de objetos, o passado. Acontece uma coisa aqui, aí outra coisa acontece em cima, a outra coisa acontece em cima, a outra coisa acontece em cima, e assim também são os antepassados. Os que vieram primeiro dentro do sistema familiar estão na base. Se eu olho para um antepassado, eu estou aqui em cima na pilha do tempo, e eu olho lá para baixo e falo, eu não gosto daquele lá não, tira esse cara daí. O que acontece? Eu perco estabilidade, eu deixo de ter a minha base para viver, a minha base para ter destino. O meu futuro, que é ir para cima, não chega. Por quê? Porque eu estou querendo tirar uma parte que está aqui embaixo. Né? É uma alegoria que eu uso para a gente entender o quanto que é importante a gente aceitar e concordar com tudo do jeito que é, principalmente com os pais e também para com o parceiro. O relacionamento, ele vai dar muito certo quando os cônjuges tiverem tomado os seus próprios pais como são. Isso é a primeira coisa. Ou seja, ele tem que estar bem com o seu próprio sistema. Né? A segunda coisa é aceitar, concordar com o companheiro do jeito que ele é. Ele é daquele jeito. Quanto mais a gente tenta mudar o outro com base nos nossos próprios conceitos, nos nossos próprios desejos, mais o relacionamento dá errado. Porque geralmente eu estou querendo mudar o outro igual eu quis mudar os meus pais. Né? A gente passa a concordar mais com o parceiro quando eu concordo mais com os meus pais. Então, por exemplo, comum demais, a filha julgou demais o pai porque o pai espancava a mãe. O que ela arruma? Um marido que bate. É certeza. Né? É um caso de consultório. Ela teve alguns desentendimentos e traiu o marido de uma forma que ela não entendeu nem por que ela fez aquilo, depois sentiu culpa demais. E aí, no contexto da constelação que nós fizemos com os bonequinhos, mostrou que a maior mágoa que ela tinha do pai era o pai ter traído a mãe. E ela mesma traiu. Ou seja, ela imitou o pai que ela mais julgava. Isso acontece assim, mas acontece muito como? O que eu julgo no meu pai ou na minha mãe vem no meu cônjuge. O meu parceiro vai manifestar exatamente aquilo para eu aprender a incluir. Às vezes aquele cônjuge nem tem essa característica, mas a minha postura diante do meu pai ou da minha mãe, e que é uma postura diante dele, faz ele desenvolver aquela característica ruim. Ou, se não vem no cônjuge, vem no filho, né? No filho, no neto. Ou seja, vai aparecer um descendente com aquela característica do meu pai e do meu avô que eu critiquei, que eu não quis que aparecesse. E ela vai aparecer para fazer a gente aprender a dar lugar. É o tal do pagar a língua, quem já ouviu falar? Não vou nem falar não, porque é para não pagar a língua. É real. E é isso mesmo. Ok? Mais alguma dúvida para a gente passar as constelações? Hoje a gente tem 3. Quantas horas, Pedro, por favor? 10. Mais alguma dúvida? Mais direcionada para o relacionamento? Ok. À medida que for desenvolvendo as constelações, a gente vai poder também trazer muitos conhecimentos, muitas propostas. Marta, quer falar mais alguma coisa? Eu só quero pedir para as pessoas que não têm certeza se desligaram os celulares, que podem levantar agora e fazer isso, por favor. Tá? Porque alguns chegaram depois que nós falamos. Então, confirmem se vocês desligaram os celulares. Tá? E desocupe as perninhas lindas, que às vezes vão ser convidados a representar alguém. E essa parte é só para quem veio presencialmente, quem está pelo Facebook. Muito obrigado pela participação aí. A gente transmite ao vivo só essa parte da palestra, da parte teórica. A constelação é só para quem veio. E depois das constelações nós teremos também uma meditação guiada, um movimento com todo o grupo, direcionado a melhorias de relacionamento. Só quem veio também. Quem quiser, venha. Quinta-feira, a live também. Quinta-feira, às 19 horas, 19h30, tem o grupo de constelação da Marta, e a gente vai transmitir ao vivo também pelo site do Renascer Saúde. Aliás, pela página do Facebook do Renascer Saúde. Liga lá, se liga lá. Um abraço, obrigado pela participação, até mais.